tivemos a contribuição de outro grande filósofo alemão chamado Walter Benjamin. Um de seus grandes escritos é um texto chamado Sobre o Conceito de História, que ficou inacabado pois o pensador acabou se suicidando em 1940 para não cair nas garras dos nazistas. Aqui ele propõe algumas teses para combater o progressismo burguês da história, inclusive dentro do próprio materialismo histórico. É desse texto a sua máxima, abre aspas, não há documento de cultura que não seja também um documento de barbárie, fecha aspas. Bem-vindos ao 9º episódio de Abismos Insones, o seu podcast de filosofia, arte e humanidades em geral. Meu nome é Lucas Fier e eu sou artista, pesquisador e ocasionalmente músico. Se você gosta desse trabalho, nos siga no Spotify, no YouTube e também em nossa página no Facebook e ajude a divulgar. Você sabe que no Brasil existem mais de 300 etnias indígenas? Você sabe quais são elas? Sabe qual a diferença entre elas? Como é a religião de cada uma, os costumes, as músicas e as danças? E com relação às diferentes nacionalidades europeias, você sabe a diferença? Sabe a diferença entre italianos e franceses? Entre ingleses e alemães? Ou mesmo entre ingleses e irlandeses? Entre poloneses e ucranianos? Quantos mitos e lendas indígenas você conhece? E quantos mitos europeus? Sabe quais são os deuses nórdicos de uma religião extinta da Islândia até a Finlândia? Conhece as lendas populares europeias registradas por Perrault e os irmãos Grimm, como a Chapeuzinho Vermelho, Cinderela, Branca de Neve? Não é estranho que nós conheçamos tão bem os povos europeus, mesmo aqueles que não participaram da colonização do nosso país, mas não saibamos nem 2% dos povos nativos que habitam o nosso território? Na escola nós aprendemos apenas que eles existem. Aprendemos que algumas palavras da nossa língua são indígenas, que eles vivem em aldeias, constroem ocas, pintam o corpo e usam cocares. Aprendemos 2 ou 3 nomes de etnias, mas não aprendemos quais diferenças elas têm. É como se fosse tudo uma coisa só. Não nos contam suas histórias sobre as alianças e guerras entre os diferentes povos, das suas conquistas tecnológicas, dos seus mártires e assim por diante. E não contando suas histórias, é como se eles não as possuíssem. E pelo visto, muita gente acredita realmente que eles não têm história. Há anos atrás, quando eu participei de um movimento que tinha por objetivo chamar a atenção para a causa de uma aldeia Guarani Kaiowá que estava tendo sua vida ameaçada por ruralistas no Mato Grosso do Sul, que chegaram até mesmo a ter um rio envenenado. E eu tive que ouvir muitos absurdos das pessoas na rua. Coisas como insinuações de que os povos originários são atrasados, que eles atrasam o país, que eles não trabalham, que eles querem privilégios. Esse tipo de opinião mal informada. Naquela época, em meados de 2012, muitas das pessoas que expressaram solidariedade a essa causa, acrescentando Guarani Kaiowá ao nome nas redes sociais, foram alvos de muitas piadas, muitos memes, que normalmente viam essa solidariedade como algum tipo de tolice, inutilidade ou mesmo hipocrisia. Se tratava, na verdade, de esforços para chamar a atenção dos holofotes da imprensa a fim de não deixar aqueles povos desprotegidos. 3 anos depois, em 2015, ocorreu um atentado terrorista na França, provocado pelo grupo ISIS, mais popularmente conhecido como Estado Islâmico. Muita gente aqui no Brasil adotou um filtro no avatar das redes sociais com a bandeira da França para expressar solidariedade. Esse fato não foi alvo de chacotas, pelo menos não que eu tenha ficado sabendo. A questão que fica é, por que a solidariedade aos franceses é vista como normal, mas com os povos originários é vista como uma estranheza? Talvez as pessoas desprezem os índios por não conhecê-los. E quando não se conhece um povo, se conhece em seu lugar uma caricatura, um espantalho. Por ignorarem sua história, não reconhecem neles a dignidade de pessoas humanas. E se hoje temos alguns monumentos exaltando alguns povos originários de forma genérica, com a estátua de uma ou outra personalidade indígena particularmente importante, como o Guairacá aqui no Paraná, temos muito mais monumentos glorificando aqueles que exterminaram esses povos. Inúmeras estátuas de barões, generais e bandeirantes, os borba-gatos da vida, tidos como provedores do progresso, são facilmente encontráveis em qualquer capital. Cabe fazer a seguinte pergunta: que progresso é esse que eles promoveram? Progresso para quem? Ou será que esse pretenso progresso foi uma máscara, uma justificativa ideológica para o extermínio de povos? Essa ideia de progresso está entranhada na nossa cultura, porque essa é uma ideia que foi desenvolvida na Europa e foi usada como justificativa do seu projeto colonialista,
que permitiu eles escravizarem povos inteiros sob o pretexto de civilizá-los. Muitos intelectuais comprometidos com esse projeto, incluindo filósofos e historiadores, ajudaram a construir essas ideias. A esse respeito, Eduardo Galeano, em As Veias Abertas da América Latina, menciona algumas delas. Abre aspas. Um vice-rei do México considerava que não havia melhor remédio do que o trabalho nas minas para curar a maldade natural dos índios. Juan Rines Sepúlveda, o humanista, sustentava que os índios mereciam o tratamento que recebiam porque seus pecados e idolatrias eram uma ofensa a Deus. O conde Buffon afirmava que os índios, animais débeis e frígidos, não se registrava nenhuma atividade da alma. O abade de Pau inventava uma América onde os índios degenerados eram como cães que não sabiam latir, vacas incomestíveis e camelos impotentes. A América de Voltaire, habitada por índios preguiçosos e estúpidos, tinha porcos com umbigo às costas e leões carecas e covardes. Bacon, Demaitre, Montesquieu, Hume, Baudin negaram-se a reconhecer homens degradados do Novo Mundo como os seus semelhantes. Hegel falou da impotência física e espiritual da América e que os indígenas tinham perecido ao receber o sopro da Europa. Fecha aspas. Mais adiante, o Galeano dá o seguinte diagnóstico desse processo. Abre aspas. A expropriação dos indígenas, usurpação de suas terras e de sua força de trabalho, foi e é simétrica ao desprezo racial, que por sua vez se alimenta da objetiva degradação das civilizações destruídas pela conquista. Os efeitos da conquista e todo o ulterior e longo tempo de humilhações despedaçaram a identidade cultural e social que os indígenas tinham alcançado. Fecha aspas. Essas ideias são criadas para e pelo poder, pois quem controla a narrativa controla os valores. Dispor um povo a amar ou odiar, definir por quem se deve ter ou não empatia, tudo isso pode ser providenciado por diferentes narrativas. Quando eu era adolescente, meu pai me disse uma coisa que me chamou a atenção. Ele disse que se a Alemanha nazista tivesse vencido a guerra, nós hoje estudaríamos na escola que eles eram os bonzinhos. Do mesmo jeito que a gente aprende sobre os Estados Unidos, especialmente nos filmes. Ao conhecer a história dos Estados Unidos depois da guerra, vemos que o papel que eles desempenharam no mundo não é menos horroroso. São décadas de guerras, bombardeios e financiamentos de ditadura em todo o hemisfério sul. Então, sim, nós aprendemos que eles são bons e que têm legitimidade para atuar como a polícia do mundo porque eles venceram a guerra e contaram a história. Esse poder a quem a história serve não é necessariamente a de um governo. Pode ser o poder de uma elite econômica. Vou dar um exemplo simples e concreto de como a história profissional pode ser contada para atender aos seus interesses. Várias empresas alemãs haviam apoiado Hitler e se enriquecido muito no período nazista, sendo beneficiadas inclusive pelo trabalho escravo dos campos de concentração. Com o término da guerra, esses empresários temeram ser legalmente responsabilizados nos julgamentos, além, é claro, de sofrerem campanhas de boicotes e perderem lucros. Então, muitos desses empresários contrataram historiadores para escrever uma história empresarial que limpasse a barra dessas empresas, apagando sua participação ao regime. Segundo nos conta José da Assunção Barros, no primeiro volume da sua Teoria da História, algumas dessas empresas foram a Volkswagen, a Faber, a Deutsche Bank, seja lá como se pronuncia. Essa história só teria sido esclarecida décadas depois, numa polêmica historiográfica que data de 1998. Mas nem sempre temos casos tão didáticos como esse. Muitas vezes essas narrativas fraudulentas seguem sendo replicadas e reproduzidas séculos adentro, numa realidade social que é complexa demais para que possamos desmascará-la com facilidade. A escrita da história sempre dependeu de patrocínio. Não é possível publicar um livro de história se não houver alguma grana investida. Por isso, líderes de todas as épocas, governos, empresários e integrantes de outras elites econômicas sempre viabilizaram obras que sejam dos seus interesses. Eles naturalmente não investiriam em obras que não condigam com seus valores e visões de mundo, pelo menos na grande maioria dos casos. Portanto, muitas vezes o poder estabelecido dá ao historiador a possibilidade de escrever a história com a condição de que o historiador justifique esse mesmo poder. E assim, desde a antiguidade, a história era a história dos grandes homens, de pessoas importantes que se distinguiam das massas, assim como das grandes civilizações, contra as civilizações sem importância. Há aí uma visão tipicamente aristocrática, a de que apenas poucos homens têm valor, ao passo de que os outros não são dignos de ter sua memória preservada. E quando eu digo homem, pode-se entender o gênero masculino mesmo, porque foram esses mesmos valores que relegaram a mulher uma condição servil.
Então, por muito tempo, entendia-se que os acontecimentos históricos eram frutos das decisões de homens importantes, de líderes que seriam a inteligência de uma massa de pessoas sem inteligência, reis, papas e generais. Na historiografia europeia, o europeu era obviamente superior aos outros povos, porque eram mais racionais, porque eram herdeiros da racionalidade dos gregos. Esse preconceito contra os outros povos era justificado pela criação de métodos propriamente científicos, pelo consequente desenvolvimento da tecnologia e da indústria, e que por sua vez levou a conquistas militares e imperiais. No século XIX tivemos um importante filósofo chamado Hegel, considerado por alguns como o último iluminista. Ele coroou todo o pensamento que vinha se desenvolvendo desde o iluminismo e que havia encontrado sua máxima expressão na Alemanha através da filosofia que ficou conhecida como idealismo alemão. Hegel também é conhecido pela sua filosofia da história, cujo valor e importância é inegável. Contudo, o que vamos focar agora não é o que essa filosofia da história tem de melhor, mas sim o que ela tem de pior, a título de exemplo. Para Hegel, a história das sociedades humanas era também a história do espírito absoluto, ou, para simplificar, de Deus. A história, para ele, tinha um propósito, uma finalidade. Através dessa história, esse espírito absoluto ia tomando consciência de si mesmo, o que, na prática, queria dizer que havia um progresso no qual a humanidade ia se tornando cada vez melhor e mais racional. Mas isso não ocorria em toda a humanidade de uma só vez. Algumas sociedades, assim como algumas pessoas, evoluíam, enquanto outras iam ficando para trás nesse processo. Dessa forma, ele hierarquizava as sociedades pelo grau de racionalidade que cada uma supostamente tinha alcançado. Os povos orientais, que desse ponto de vista eram mais ou menos todos a mesma coisa, eram atrasados em relação ao mundo greco-romano antigo. Depois disso, os povos europeus teriam continuado se aperfeiçoando até se cristianizar e alcançar por fim a sociedade do próprio Hegel, a Alemanha, que representava o nível máximo que uma sociedade poderia alcançar. Isso um século antes do nazismo. Essa visão era muito representativa da época, coisa que eu também já falei no segundo episódio desse podcast chamado A Filosofia Não é Grega, na qual eu comento também brevemente sobre o eurocentrismo. O fato é que isso não ocorre apenas na Europa. Existe uma tendência das civilizações mais poderosas de desenvolverem um pensamento etnocêntrico, ou seja, que supervaloriza a sua própria cultura em detrimento das outras. Nós podemos pensar no Império Chinês, por exemplo. Em todos esses países existem ou existiram historiadores comprometidos com os poderes lá estabelecidos. E de maneira semelhante, esses historiadores estarão servindo e justificando o poder das classes dominantes. Os reis e nobres da Idade Média tinham registrados os seus grandes feitos, além, é claro, que o seu poder inegavelmente emanava de Deus. Na época do capitalismo, também falou-se muito de como o acúmulo das riquezas era produto do trabalho árduo e de empreendimentos visionários de pessoas muito trabalhadoras. Isso apesar das fortunas terem sido geralmente herdadas ou reunidas sob o espólio de outros povos ou da exploração do trabalho. Mas se no século XIX as principais concepções que norteavam a historiografia era essa visão da história dos grandes homens e dos grandes feitos, nessa mesma época surgiram importantes teóricos reclamando a história não contada, a história dos vencidos, dos derrotados, dos marginalizados, dos pobres e dos trabalhadores, de todos aqueles que outrora eram considerados indignos dos livros de história. A esse respeito, o dramaturgo alemão Bertolt Brecht escreveu um poema interessantíssimo, chama-se Perguntas de um Trabalhador que Lê. Abre aspas. Quem construiu Tebas, a cidade das 7 portas? Nos livros estão nomes de reis. Os reis carregaram as pedras? E a Babilônia, tantas vezes destruída, quem a reconstruía sempre? Em que casas da dourada lima viviam aqueles que a edificaram? No dia em que a muralha da China ficou pronta, para onde foram os pedreiros? A Roma está cheia de arcos do triunfo. Quem os erigiu? Quem eram aqueles que foram vencidos pelos Césares? Bizâncio, tão famoso, tinha somente palácios para os seus moradores? O jovem Alexandre conquistou a Índia, sozinho? César ocupou a Gália, não estava com ele nem mesmo um cozinheiro? Felipe da Espanha chorou quando sua frota naufragou, foi o único a chorar? Frederico II venceu a Guerra dos 7 Anos, quem partilhou da vitória? A cada página uma vitória. Quem preparava os banquetes comemorativos? A cada 10 anos um grande homem. Quem pagava as despesas? Tantas informações, tantas questões. Fecha aspas.
Com o crescimento dos movimentos de trabalhadores ao longo do século XIX, muitas pessoas começaram a fazer perguntas como essas, na medida em que sua importância foi sendo considerada. Ao mesmo tempo em que foram conquistando direitos através de lutas que encamparam, foram também ganhando o direito de serem representados. À medida em que sua dignidade foi sendo reconhecida, começaram também a povoar os livros de história e a ser protagonistas tanto de ficções quanto de suas lutas por emancipação. Muitos intelectuais se preocupam em estabelecer uma história, e agora me refiro à disciplina da história, a história enquanto ciência, que desse aos trabalhadores a devida importância. O mais conhecido e influente deles foi, como todo mundo sabe, o filósofo alemão Karl Marx. Inclusive, Bertolt Brecht, o dramaturgo anteriormente mencionado, era marxista. A filosofia de Marx chama-se materialismo histórico e foi uma contribuição original e influente para todas as ciências humanas. Sua filosofia mudou radicalmente o cenário intelectual de tal forma que depois dele nenhum teórico sério poderia se permitir algumas ingenuidades idealistas que anteriormente cometiam. Eu não vou explicar essa filosofia, pois os episódios que eu faço sozinho aqui no podcast são curtinhos. Eu vou fazer apenas uma breve consideração. Se antes o movimento real da história era feito pelos homens poderosos, agora ele passou a ser feito pelas classes dominadas. Se as transformações concretas eram criadas pelas ideias das mentes brilhantes, agora elas passaram a ser criadas na materialidade do trabalho. Se o progresso ocorria pela inovação de poucos homens de visão, agora ela acontecia pelas necessidades coletivas e pela luta de classes. Marx chamou a atenção para o fato de que as classes dominantes, diferentemente do que elas mesmas supõem, não são a mola do progresso, mas ao contrário, são o seu freio, porque no fundo as classes dominantes não querem que as coisas mudem. Em cada época, essas classes jamais arriscariam mudar a estrutura da sociedade em que dominam. E a razão disso é muito simples. Com raríssimas exceções, quem tem poder não compartilha e não renuncia a esse poder. Já as classes subalternas, quando se organizam e lutam por sua emancipação, geram mudanças importantes e significativas em toda a sociedade. Muitas vezes, elas sequer têm consciência das transformações que sua luta é capaz de desencadear. Quando os burgueses começaram a disputar poder com a nobreza feudal ao final da Idade Média, ela sequer poderia imaginar que iria impor um novo sistema econômico muito diferente do sistema vigente. Agora, no capitalismo moderno, quando os trabalhadores passaram a ter uma história, lhes foi conferida uma nova dignidade. De lá para cá, a historiografia e a filosofia da história se aperfeiçoaram ainda mais, de maneira a superar sempre um pouco mais esses idealismos elitistas. Ao início do século XX, tivemos a contribuição de outro grande filósofo alemão chamado Walter Benjamin, que se ocupou, entre outros assuntos, da história. Um de seus grandes escritos é um texto chamado Sobre o Conceito de História, que ficou inacabado, pois o pensador acabou se suicidando em 1940 para não cair nas garras dos nazistas. Aqui ele propõe algumas teses para combater o progressismo burguês da história, inclusive dentro do próprio materialismo histórico, que por sua vez era uma das suas principais referências filosóficas. É desse texto a sua máxima, abre aspas, não há documento de cultura que não seja também um documento de barbárie, fecha aspas. Nesse belo texto, Benjamin se utiliza de uma espécie de metáfora a partir da pintura Ângelos Novos, do pintor suíço Paul Klee. O anjo de sua pintura é tomado por Benjamin como o anjo da história que, diante das ruínas do passado, quer reviver os mortos e reconstruir o que foi destruído, mas cujos ventos do progresso o impedem, pois sopram as suas asas em direção ao futuro. Assim, ele acaba sempre deixando o passado para trás, em ruínas. O passado que o historiador tenta recriar é sempre um passado condicionado pelo presente, pelo ponto de vista do próprio historiador. Benjamin menciona um historiador positivista francês do século XIX chamado Fustel de Coulanges, que propõe que a compreensão do passado depende da suspensão do conhecimento presente, o que se daria através de uma espécie de empatia com o objeto de estudo. Ele talvez não compreendesse que, ao proceder assim, sua empatia se dirige apenas aos vencedores. Diz Benjamin, abre aspas, a empatia que tem por objeto o vencedor serve sempre àqueles que, em cada momento, detêm o poder, fecha aspas. Enquanto as lutas sociais visam sempre garantir o que Benjamin chama de as coisas duras e materiais, ou seja, moradia, alimentação, as necessidades básicas, por vezes não são capazes de garantir também as coisas que são, em suas palavras, requintadas e espirituais, ou seja, a cultura.
É claro que a cultura de nada adiantaria sem se atender às necessidades mais básicas primeiro. O fato é que, quando as classes dominadas não se apropriam também da cultura, esta acaba sendo para sempre um troféu das classes dominantes. O historiador que olhe para o passado e veja apenas esses troféus, há de olhar sempre pelos olhos dos vencedores e jamais pelos olhos dos vencidos, pois os monumentos que perduram são sempre, direta ou indiretamente, símbolos da dominação. O historiador precisa se esforçar, portanto, para fazer bem mais do que isso. Benjamin chama a atenção para o fato de que o passado está no presente. O que podemos entender com isso? Pensemos em um exemplo. Por que em um país como o Brasil existe tantos casos de racismo e inclusive uma violência policial institucionalizada contra negros periféricos, mesmo que ilegal? Isso se dá pelo fato de que o Brasil foi construído sob o regime da escravidão. Formalmente a escravidão acabou, mas o seu legado permanece. O passado ainda está aqui e agora, e toda vez que não reconhecemos esse passado, não compreendemos o presente. Tampouco podemos construir um novo futuro. Existe ainda mais um risco a se considerar, o risco dos assassinos da história, que não poupam nem os mortos. Trata-se do ímpeto de sempre reescrever a história de acordo com os interesses da ideologia hegemônica vigente. Assim, existem historiadores, profissionais ou não, dizendo que, na verdade, eram os próprios negros que escravizavam a si mesmos e que, portanto, o fato de milhões de africanos terem sido arrastados em navios negreiros até as Américas sob as mais cruéis condições que um ser humano podia ser submetido, assim como os seus descendentes, não foi tão grave. E eles também estão dizendo que, na verdade, eram os próprios índios que se matavam e se exterminavam mutuamente. E que, portanto, a condição que esses povos se encontram hoje é culpa deles próprios e não do europeu conquistador. Atualmente está na moda esse tipo de historiadores chamarem a si mesmos de politicamente incorretos, querendo dizer com isso que têm a mais plena liberdade para falar o que quiserem, doa a quem doer. Mas a realidade é que eles atuam como profissionais da desinformação, não se utilizam dos rigores exigidos em qualquer prática científica e reconstroem uma história conveniente com os poderes vigentes e com as forças mais autoritárias. Eles não gozam da liberdade que eles declaram, pois o seu trabalho está submisso a interesses bem específicos. Do século XIX até os dias de hoje, muitos historiadores propuseram muitas maneiras de contar a história dos grupos dominados, excluídos e marginalizados, evitando corroborar com a ideologia que ajudou a discriminar esses grupos. Podemos pensar em um historiador e filósofo como Michel Foucault, por exemplo, que buscou trazer à luz histórias tão peculiares como a da loucura e da sexualidade, coisa que teria sido impensável meio século antes. Os loucos, por exemplo, foram desde o século XVII objetos de um conhecimento científico, mas nunca sujeitos. Ao investigar diferentes práticas e discursos a respeito deles em diferentes épocas, inclusive no âmbito científico, Foucault consegue desbravar uma nova compreensão a respeito das condições históricas que possibilitaram o próprio conceito de loucura, e assim ele acabou por revelar a historicidade do próprio conhecimento científico, que, embora às vezes pareça politicamente neutro, na verdade não é. Um exemplo disso é a maneira pela qual as doenças psiquiátricas eram tratadas até não muito tempo, de forma brutalmente autoritária, com cárcere desnecessário e choques elétricos. Não à toa existiu e existe um movimento da luta antimanicomial para evitar que práticas como essa se repitam. Outro exemplo interessante é o historiador italiano Carlo Ginzburg, pioneiro no trabalho com a microhistória, que é um gênero historiográfico que produz pesquisas dentro de cortes históricos bastante localizados e reduzidos, uma abordagem que permite analisar os detalhes e as pessoas comuns. Um bom exemplo é o livro mais conhecido de Ginzburg, chamado O Queijo e os Vermes, no qual ele analisa a vida de Menóquio, um moleiro que foi processado e condenado pela Inquisição por heresia. Ele não era um nobre, um burguês, nem um intelectual, era um simples trabalhador, e sua história teria sido considerada indigna em outros tempos. No entanto, ela é muito reveladora, especialmente para desfazer os lugares comuns sobre a vida e a cultura popular do século XVI. Para encerrar, eu gostaria de mencionar os chamados estudos decoloniais, que foi uma movimentação importante que começa aproximadamente nos anos 90 e que pretende realizar uma crítica mais radical de toda a epistemologia das ciências sociais, de todos os conceitos e paradigmas que nos foram legados pelo pensamento colonialista e que continuam subsistindo na academia. Esses exemplos demonstram que contar a história dos vencidos não é apenas possível, mas é necessário. Se no mundo hoje a injustiça impera, se há exploração do trabalho, guerras e miséria, isso só pode ocorrer acompanhado de uma visão de mundo que justifique esse estado de coisas.
Não há história neutra. A história é um território em disputa. Muito obrigado por ter ouvido esse episódio até aqui. Para mais conteúdo de arte e filosofia, curta Abismos Insônios no Facebook e nos siga no Spotify e no YouTube. Curta, compartilhe e mande uma mensagem para um dos nossos canais. Sugestões e críticas construtivas são muito bem-vindas.